Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós conversaremos sobre um tema super interessante: gerenciamento do envelhecimento. E para falar comigo sobre esse tema, eu estou recebendo aqui na clínica uma super amiga muito querida, mais de 26 anos juntas, a doutora Luísa Guedes. Então, a doutora Luísa Guedes, ela é ginecologista. Primeiro, ela é minha amiga, né? Há 26 anos. Ela é minha ginecologista. Ela fez o parto da Letícia também, uma grande amiga. E ela tem o foco realmente nessa ginecologia regenerativa. E hoje a gente vai conversar sobre essa paciente que chega no nosso consultório, né? Uma paciente em torno dos 50 anos, às vezes um pouco mais nova, um pouco mais velha, que vem para se sentir bem, né? Então, o que eu noto, eu até queria depois escutar de você, Lu, é que eu tenho recebido muitas pacientes aqui que vêm procurando um olhar mais descansado, né? Mais qualidade na pele delas, mais brilho, e também orientações sobre o que elas devem fazer, quais procedimentos, cuidados em casa, para que elas se sintam bem. E quando eu falo se sentir bem, não é ter um lábio igual de algum artista, não é ter o rosto perfeito, como a gente vê numa imagem muitas vezes editada de uma mídia social. Mas é sim para trazer para elas aquela autoestima, aquela rotina de autocuidado e para elas poderem sair de casa, assim, realmente se sentindo maravilhosas, que todas somos, né, Lu? Exatamente. Como é que é no seu dia a dia? Como é que chega essa mulher para você nesse dia a dia? Bom, cada vez mais tem chegado assim essas pacientes procurando também todo esse cuidado para a minha área, né, para a região íntima, né? Antigamente a gente tinha mais preocupação, as mulheres tinham mais preocupação em relação à face, em relação ao corpo, esquecendo que a genitália é uma parte do corpo que também passa pelo processo natural de envelhecimento, né? E quando ela passa pelo processo natural de envelhecimento, ela tem questões que atingem ela da forma estética. Então, da mesma coisa, não tô me sentindo bem, tá diferente, mudou, né? Tem alguma questão estética que eu não tô gostando. Uma mancha mais escura, né? Uma mancha mais escura, uma flacidez, né? Tanto da parte externa da vulva ou da parte interna da vagina, né? E também questões funcionais que o envelhecimento traz. Por exemplo, a perda de urina, o ressecamento vaginal, as atrofias, né, dor na relação sexual. Então, essas questões que acontecem, que são funcionais, mas acontecem pelo processo natural de envelhecimento, e as pacientes têm entendido, percebido. Na verdade, o problema ele existia, né? O que a gente não tinha era muitas soluções. Então, o que a ginecologia regenerativa está fazendo e está trazendo são soluções que nasceram da dermatologia, né, aplicada para a região genital, para tratar esses problemas, os problemas estéticos e os problemas funcionais. Então, as pacientes agora, sabendo que tem isso, têm vindo cada vez mais, tanto para tratar o que já está acontecendo, quanto para prevenir para que não venha acontecer. E isso, quando a gente fala em prevenção, eu acho fenomenal, porque assim, a gente está falando assim de uma faixa etária em torno dos 50, talvez um pouco mais nova ou um pouco mais velha, mas a gente acaba recebendo pacientes muito mais jovens também, né? Sim, também. E pacientes que vêm aqui, por exemplo, para fazer um tratamento de pele ou um tratamento de prevenção da flacidez da pele, de prevenção de surgimento de manchas, né? Saber como elas têm que agir, isso eu acho fenomenal. Porque hoje a gente tem tanto tecnologias como medicações e também rotinas de skincare que trazem essa prevenção para o nosso dia a dia. Então não é uma paciente, por exemplo, de 25, 30 anos falar, mas eu sou muito jovem para ir e já pensar num laser, e já pensar, enfim, em um bioestimulador, ou já pensar em fazer algum procedimento, um peeling, começar a me preocupar junto. Mas não, se a gente pensar na parte de prevenção, que claro, consequentemente ela terá uma melhora no skin quality, qualidade da pele, e com isso a gente pode ir conversando com ela. E com isso a gente pode ir conversando com ela também sobre se ela quer reposicionar um pouquinho de sobrancelhas, se tem alguma manchinha mais inestética que atrapalhe na hora de se maquiar. Às vezes tem algumas pacientes que querem corrigir um pouquinho a região de olhos, olheiras, né, mais fundas ou mais escuras. Então a gente tem que pensar hoje nos tratamentos da medicina, né? Como tem a ginecologia regenerativa, a gente tem também tratamentos regenerativos na dermatologia como prevenção.
E isso vale em todas as faixas etárias, assim, desde os pacientes mais jovens até as mais idosas. Inclusive, né, Débora, quando tu me apresentou, tu me falou que, né, que eu era tua médica, tu esqueceu de falar que eu sou tua paciente também, né? E há muitos anos sou tua paciente, né? Porque pensa exatamente nisso, nessa questão da prevenção, né? A gente sabe que a pele é um órgão, né? Sim. E esse órgão, ele sofre processos de tanto do ambiente, do nosso estilo de vida, ou até mesmo do processo natural do envelhecimento. E o que a gente mais quer, o que eu quero, eu quero envelhecer. Eu não quero... Tem paciente que chega pra mim, ai, doutora, mas eu não quero envelhecer. Bom, essa opção a gente não tem, né? Porque a outra opção é não envelhecer, é morrer mais cedo, né? Então eu falo, eu quero muito envelhecer. O que eu mais quero é envelhecer. E envelhecer bem. Então, se o meu objetivo é envelhecer bem, o que eu posso fazer hoje já, que é essa questão da prevenção, para que eu envelheça bem. Bom, se eu tenho lá 20 e poucos, 30, e eu tenho esse plano de viver bastante, né? E eu sei que eu vivendo bastante, eu vou ter alterações na minha pele, por exemplo, no meu corpo, inclusive na região genital. Eu vou ter isso, não tem como escapar, né? O que eu posso fazer hoje para que eu tenha menos, ou para que o prejuízo seja menor, ou para que as alterações sejam mais brandas e que isso afete menos a minha vida. Sim, né? Para que a gente possa chegar realmente nessa idade mais avançada, ou viver muito, né? E se sentir bem. Se sentir bem para tirar uma foto, se sentir bem para sair com o companheiro, com a família, com os netos, com os amigos, com os filhos, né? Se sentir bem para fazer uma atividade física, né? Como a gente vê as mulheres que têm perda de urina aos esforços, ou para ter relação com o companheiro, porque eu quero também viver muito, mas também quero viver muito e bem, né? Exato. E quando eu falo assim em rejuvenescimento, tem algumas pacientes que falam assim, nossa, mas que exagero, eu já tenho 70 anos, por que eu vou cuidar da minha pele, né? Por que eu quero me sentir bonita? Porque é muito bom se sentir bem, né? E se sentir bem afeta todo o nosso círculo, assim, eu brinco assim, emana, né? A família sente, os amigos sentem, os companheiros de trabalho sentem, as amigas da ginástica sentem. As possibilidades, né? A mulher, é engraçado que às vezes a gente faz um tratamento pontual, assim, né? Tu vai fazer um tratamento, às vezes é isso, uma mancha que tu vai esclarear, por exemplo. E aí, só porque tu clareou essa mancha, tu te sente mais bonito, começa a te maquiar mais, a botar, ter mais questões de escolher melhor a roupa, tu muda, vai mudando tudo, sair mais de casa. Sair mais de casa. Eu tenho uma paciente até que me contou uma vez que ela... por causa de ressecamento vaginal, porque a gente fala, né? A pele é pele no corpo inteiro. Então, se a pele vai envelhecendo, vai ficando seca, vai acontecer na região genital também. Então ela tinha esse ressecamento e aí ela dizia, agora eu não tô nem mais saindo com as minhas amigas, porque ela era, né, solteira, às vezes, se eu sair com as minhas amigas e num barzinho e tal, e eu encontrar alguém, um cara legal, como é que eu vou sair com ele com esse ressecamento vaginal? Então eu prefiro nem sair. Então a gente vai vendo que essas questões vão afetando a pessoa num todo, né? E aí o bom é saber que existem tratamentos para isso, né? Existem tratamentos para todas essas questões hoje em dia, né? E até, Débora, foi tu que me botou nesse mundo, né? Tem que falar isso. A Débora sempre admirei muito, né? Sempre te admirei muito desde que a gente se conheceu, né? E eu tava até comentando com uns amigos esses dias que a Débora, ela entrou na faculdade para ser dermatologista. Se pudesse não fazer medicina, foi direto dermatologia. Eu faria. A Débora é a dermatologista e sempre com muita garra, com muito foco, sempre buscando o melhor. E quando uma vez, eu nunca vou me esquecer, Débora, alguns anos atrás, né? Tu me ligou e falou assim, Luísa, já ouviu falar do que está ocorrendo aí, o laser para a ginecologia? Eu pensei, meu Deus, nunca ouvi falar. Fui ler, fui atrás dessas questões do laser e não tinha nada para ginecologia, tinha na dermato. Daí eu lembro que eu te falei até assim, porque é necessário, eu não tenho mais tempo de estudar, né? Eu tava num foco muito de rejuvenescimento da pele da face, do cabelo, doenças do cabelo. E eu acho que tem tudo a ver contigo. Exatamente. Né? Trazer isso para a vida da mulher. E eu queria também uma ginecologista que me tratasse, né? Eu não quero ter isso. E eu achei fantástico, porque essas questões de pele, da dermatologia, que é uma questão de pele ou de mucosa, da região genital, era uma área que ficava no meio do caminho. Porque nem o dermatologista
tratava, nem o ginecologista tinha conhecimento de pele e mucosa para tratar, né? Ou a gente nem sabia ou nem tinha essa percepção de que esses problemas eram relacionados à pele e à mucosa, né? Então, quando a gente percebe que isso é relacionado à pele e à mucosa e os tratamentos que podem melhorar pele e mucosa podem melhorar também essa região, por que não aplicar, né? E aí começou a crescer muita ginecologia nativa, estudos sobre isso, né? O laser, bioestimulador de colágeno, o ácido hialurônico, todas essas armas que a gente tem hoje para a face e para o corpo também aplicado à região genital, tanto estética quanto funcional. Daí eu lembro não sei se já te contei dessa história. Porque tu me introduziu nesse mundo. A coisa foi crescendo e há uns 5 anos atrás me chamaram para dar uma aula no Congresso de Dermato. E eu, ginecologista, nunca tinha estado num Congresso de Dermato. Entrei naquele congresso, era um show, né? Era uma coisa linda, assim, daqueles stands. Tu pensa que o congresso de ginecologia é um pouco diferente, né? Então, era aqueles stands lindos, com vários produtos, máquinas, tecnologias, para tudo isso, para fazer isso, para a mulher poder se sentir bem, para autoestima, né? E aí eu fiquei encantada com aquele mundo. Aí, entrei já maravilhada, entrei na sala que ia ser minha aula. E as aulas eram, assim, de técnicas, peelings e todos os produtos que tinham para rosto, para deixar a mulher, né, mais bonita, para deixar a pele melhor, mais brilhante, como estava falando, melhor ruga, enfim. E todos os dermatologistas lá encantados com aquilo, e eu mesma também. E a minha aula era perda de urina. Aí eu fiquei pensando assim, imagina, todo mundo lá empolgado vendo aquilo e eu ia chegar falando, por que a perda de urina? Né? Como é que eu ia impactar ou chamar a atenção dos dermatologistas? Como é que eles da importância do e da importância do que eu ia falar, né? Do que eu ia falar. E aí fiquei pensando, aí eu tive uma ideia, cheguei lá na frente e falei assim, pessoal, eu tô aqui encantado com o que eu tô vendo, eu sou ginecologista, né? Eu nem sabia de tantas coisas que vocês têm, como vocês estão preocupados e trazendo, né, o melhor para tratar essa mulher, deixar essa mulher com autoestima, se sentindo bem, maravilhosa. E fiquei imaginando essas mulheres aqui com 50, 60, 70 anos, lindas, com o rosto perfeito, mas se não pensar na perda de urina, vão estar usando fralda. Né? Então é isso, a gente tem que pensar na mulher como um todo, né? E aí por isso até nosso bate-papo aqui, né? Pensar nesse gerenciamento do envelhecimento nos 360, né? E se sentir bem. E se sentir bem em todas as fases, né? Não é a questão da gente, estava comentando antes, da gente rejuvenescer, né? Até isso, o termo inicialmente foi falado muito rejuvenescimento íntimo, né? E era uma coisa que para mim não me encaixava, porque eu nunca tinha atendido uma paciente que chegasse assim, doutora Luísa, eu quero deixar a minha vulva mais jovem. Não era essa a questão. É a questão, eu quero deixar de um jeito que seja funcional, que continue exercendo as suas funções, né? Ou eu quero deixar melhor, mais bonita, que eu me sinta bem. E não uma questão de rejuvenescer, né? Não é questão de querer estar mais jovem, de poder estar funcional. E a mulher hoje mudou, né, Débora? Não é mais a mulher de antes. E tem até mesmo um termo que a gente está usando hoje, que é um termo que se chama Counseling Aging. Que são essas mulheres em torno dos 50 anos, então pode ter um pouco menos, um pouco mais, que vêm ao consultório, que elas não querem rejuvenescer e parecer ter 20 aninhos, né? O que elas querem é estar bem com a idade que elas têm. E é isso que me fascina, assim, sabe? E é isso que eu procuro propor no meu dia a dia para os meus pacientes. Por quê? Porque não é uma mulher de 60 anos vai fazer um tratamento dermatológico não com o objetivo de ter um bocão, de ter aquela pele igual aos 20 anos, né? O contorno da face muda, o cabelo muda, a forma dela se vestir, se posicionar com os amigos, a sociedade mudam também. Então nós não queremos trazê-la para o que ela era quando ela tinha 20 anos, mas a gente quer realmente fazê-la se sentir lindíssima, extraordinária. Perfeito. Com 50 anos. Com 50, 60, 70. Segura. 60, 70. Eu tenho paciente de 90 anos. Eu também. A longevidade, né, nossa estimativa de vida vem aumentando muito, né? A longevidade é uma realidade, né? Já se fala dos supercentenários, então provavelmente a gente vai viver
Nós. Eu falo, eu tenho um plano de viver 90 com autonomia. Agora eu já estou quase atualizando para 100. eu quero isso, eu quero viver bastante, né? E a gente tem essa possibilidade, né? Então, assim, a medicina foi evoluindo, a qualidade de vida foi evoluindo, que a gente sabe o que a gente já pode fazer, né, os nossos cuidados para que a gente viva mais, alimentação, atividade física, enfim, isso tudo foi evoluindo. Né? Então, hoje é muito tranquilo de se viver e encontrar pessoas de 90, 100, 100 e poucos anos. Só que uma coisa que não mudou, e não mudou ainda, e não sei quando vai mudar, é a idade da menopausa. Sim. Né? Então, antes, por exemplo, a mulher lá em 1900 e pouco, né, tinha uma expectativa de vida de 50, 60 anos, ela vivia 5, 10 anos em menopausa, que a menopausa em média é 50, 51. Então, ela vivia pouco tempo na menopausa e já estava no fim da vida. Então, ela já estava lá, meu Deus, é o fim da minha vida, né, naquele tempo de menopausa. Já era uma senhorinha. E já era uma senhorinha. Hoje, quando tu entra na menopausa, está na metade da tua vida. Tu tens os outros 40, 50, se tu pensares bem, a gente vai viver mais tempo em menopausa do que menstruando. Sim? E é uma realidade, porque olha só, se eu menstruo com 13 anos, por exemplo, e paro de menstruar com 50, então eu passei 30 e poucos anos menstruando. Se eu paro de menstruar com 50 e vivo 90, eu já passei 40 em menopausa. Né? Então, essa queda que a gente tem hormonal, que não é um declínio hormonal, é um despencamento hormonal, né? Sim, a gente perde suicídio. A gente perde nos hormônios, isso impacta em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Então a gente acaba tendo uma aceleração do processo de envelhecimento aos 50, 60 anos, né? Sim. Isso impacta em tudo. Em tudo, o humor, né? Não, impacta em tudo. Impacta na pele, né? E a paciente e a mulher enxerga muito essa questão da pele. Sim. Ela tá vendo ali no espelho dela, né? Todos os dias. Todos os dias. O quanto a flacidez acelerou, o quanto o ressecamento de pele, a pele fina, menos elástica, o quanto isso alterou, né? Mas a pele é um órgão e isso acontece com os outros órgãos internos. Acontece com o músculo, acontece com o osso. Né? Acontece com artéria, com veia, envelhecimento, então aumenta o risco de infarto, AVC, diabetes, obesidade, aumenta osteoporose, fratura, vai aumentando um monte de coisa e isso é um fato. Então, por mais que a gente, por exemplo, aos 50, aos 60, aos 70, se sinta muito jovem, a gente é. Eu acho que se eu digo, eu considero a pessoa jovem, aqui está a minha idade. Quando eu chegar aos 90. Então a gente é muito jovem aí, né, nessa fase. Por mais que a gente se considere, a gente tem uma realidade, isso vai acontecer. Só não vai passar pela menopausa quem não chegar. Quem não chegar, né? Então, isso tudo tem que estar muito no nosso radar, né? Entender isso e o que a gente pode fazer para manejar melhor isso, né? Desde observar, desde fazer reposição hormonal, e quem não pode fazer, o que pode fazer para driblar isso, outras que também alternativas. tem outras alternativas, Sim. né? Inclusive os tratamentos que tu aplicas, tu consegue ter melhor resultado em quem tem quem tem melhor equilíbrio hormonal, não é, na verdade? Então, é a gente pensar nisso, né? A gente perceber isso que eu digo, da gente olhar dessa questão da prevenção, né? E é engraçado, assim, né? Porque eu mesmo no meu consultório, que eu faço muito doenças do cabelo, faço também rejuvenescimento, eu recebo às vezes pacientes de 70 anos, né? 80 anos, comumente recebo, tem muita paciente, né? 70 mais, 80 mais. E às vezes no final da consulta a paciente olha para mim e fala assim, mas será que eu preciso mesmo fazer isso, né? Por que eu, 70, 80 anos, vou fazer isso? Por que eu quero ter meu cabelo bonito? Já vivi tanto, né? Tal pessoa fala que é uma besteira, ou será que vale fazer o meu botox? O julgamento. O julgamento dos outros, assim, isso é uma coisa também que a gente tem que conscientizar. Porque assim, gente, ela tá buscando viver melhor e isso vai repercutir no todo, né? E sim, a gente tem que conversar também sobre essas pacientes, né, em torno dos 70, 80 anos, 90, que vêm ao nosso consultório e que eu escuto assim naquele final, mas doutora Débora, eu já tenho X anos, será que eu realmente preciso de tudo isso? Preciso ter um cabelo cheio? Preciso parecer bem? E elas vêm assim, elas mesmas vêm com tabu, que talvez a sociedade ensinou para elas, né? Nos ensinou também na nossa infância, certo? A gente vive com isso. E eu acho incrível a mulher se cuidar, em
todas as idades, né? Assim, mostrar o seu melhor, poder viver em voz alta em todas as suas idades, assim, ter autonomia mesmo, como você sempre fala. Por quê? Porque hoje, essa mulher em torno dos 80, que no passado, né, se eu lembrar da minha avó, minha bisavó, né, chegar aos 50, elas só iam realmente em encontro de idosos, encontros, né, relacionados à igreja, à religião, cuidar dos netos, ficar em casa, e deu. Eu não as vi assim buscando outros motivos que as fizessem viver em voz alta, né? Que as fizessem sorrir, brilhar, viajar, praticar atividade física, ter vida social, que é muito diferente da nossa realidade hoje. Exato. Né? É muito diferente. E essa mulher também tem a questão da sexualidade já. Sim. Né? Que a gente achava também, eu não sei se era um tabu nosso. Sim. Né? Mas também como é isso, como a longevidade vem aumentando, a qualidade de vida vem aumentando, essas mulheres também vêm se mantendo mais sexualmente ativas por mais tempo. Sim. Né? E porque querem estar. Sim. Isso que é legal, não é porque é por causa do parceiro, da parceira, não é? É porque ela quer estar sexualmente ativa, né? E a sexualidade é um pilar muito importante da qualidade de vida. Sim. É um pilar muito importante do bem-estar, né? A sexualidade, ela é muito importante na nossa vida. E não é pelo outro, é pela gente mesmo, né? Então, essa mulher, para ela se manter sexualmente ativa, mesmo tendo as questões que vão alterando, né? Essa questão do ressecamento, que é uma realidade, da atrofia genital, ela precisa, sim, de ajuda, né? Para que a sexualidade, para que o que ela vai buscar quando ela vai ter a relação sexual dela, é o bem-estar, é o prazer. Sim. E se ela vai buscar isso e começa a ter dor, começa a ter incômodo, começa a ter desconforto, tira o que ela ia buscar, tira o prazer, né? Sim. Ninguém quer ir ter uma coisa que é ruim, né? Então, só que as alterações físicas, e não são nem psicológicas, são físicas. Sim, sim. Físicas, né? Podem levar a isso, ela ter relação e ter dor, né? E isso é muito ruim. Então, o que ela já pode... E tem tratamento para isso, né? Enfim, tem o laser, tem... alguns cremes vaginais, tem reposição hormonal, tem várias coisas que a gente pode fazer para que ela consiga manter, inclusive isso, a sexualidade dela bem. E eu tenho muitas pacientes, 70, 80, 80 e poucos, que vêm buscar, agora essa semana vem de 89, em busca disso, de continuar se sentindo bem para se manter sexualmente ativa também, né? Além das outras questões, mas também sexualmente ativa. Então isso é incrível, né? O que a gente achava que não, né? Até eu mesmo, quando eu comecei nessa área, eu pensava assim, nossa, meus pacientes que vão começar a me procurar são as de 40, 50. E aí começou a me procurar de 70, de 80. Gente, e uma das coisas que para mim foi mais incrível, e que é ainda mais incrível de trabalhar nessa área da ginecologia regenerativa, é o quanto eu mudei como mulher. Eu mudei muito como mulher. Muito. É visível, se eu pegar uma foto minha, depois procurem. Eu mudei como mulher, porque escutando as histórias das mulheres que vêm até mim, porque é uma área muito íntima, né? É uma área muito íntima, então a mulher conta aquilo que é o mais profundo dela, o que é mais íntimo. E eu comecei a ver tanta história de superação, de querer melhorar, de estar bem em todas as idades, de autoestima, de se gostar, que eu fui me tornando melhor, com melhor autoestima, com mais força ainda para poder ajudar ainda outras pacientes. Então, assim, eu cresci muito como mulher, mas é verdade. Tô toda arrepiada. Eu cresci muito e movimentou muito a minha vida por conta disso. Por eu me ver, por eu ter mais autoestima, entendeu? Sim. Não, e é incrível, assim, né? Em saber, assim, como é possível. É possível, sim, exatamente. E eu acho que para mim o que mudou, até quando no início, você atendia algumas pacientes de laser aqui na clínica, né? Era ver o dia a dia dessas pacientes 70, 80 a mais, 90, assim, como é possível eu chegar, que isso na minha cabeça não existia, né? Por ignorância minha mesmo, né? Nossa, por ignorância minha. Nessa idade, bem, né? Exato. E agora, eu sabendo dessa possibilidade, eu quero. Então, eu já estou fazendo... Sim, ó, obviamente, né? Eu quero estar bem com meu parceiro, eu quero estar bem com a minha filha, que tem hoje 5 anos, com os meus amigos. E para isso, eu já tenho que começar a prevenção hoje. Maravilhoso. Né? Tem que começar a prevenção hoje. Então, eu penso em atividade física, em alimentação, em cuidados, né, ginecológicos, cuidar da pele, porque eu sei que eu vou chegar aos 80 anos
e a vida totalmente como eu quero será possível para mim, né? Tudo. E a cabeça boa também, e a né? cabeça, Isso é super assim, importante, né? O que a gente pode fazer para também a gente ter a cabeça em equilíbrio. Sim, né? claro. Né? Não quero chegar aos 80 anos com a minha pele, com o meu corpo dos 30, que não será, porque eu terei 80 anos, mas quero chegar aos 80 anos com a possibilidade de viver a vida em voz alta, que é o que eu proponho para todos os meus pacientes aqui, os médicos propõem, né? Viver o seu melhor, né? Trazer essa coisa e essa vontade. Porque tudo vem da vontade, né? Exatamente. Então, essa vontade de viver e de estar bem com os colegas, de estar bem com a sua família, de olhar essa vida de forma positiva, né? Dessa possibilidade positiva. E eu queria te perguntar, Lu, o que te faz viver em voz alta? A minha motivação para viver em voz alta é a minha alegria de viver. Né? Eu acho que para mim, né, assim, viver em voz alta é o viver o meu eu, assim, né? O que me faz feliz, o que eu gosto de fazer, é realmente eu poder empoderar da minha vida, do meu momento, né? E não tanto preocupar com o que os outros vão fazer, ou vão pensar, ou o que eu deveria fazer, não, o que é meu, o que me importa, o que me faz feliz, o que me faz viver e poder viver de fato isso, se empoderar disso, eu acho que isso pra mim é viver em voz alta. Ai, que incrível! E Débora, não sei se sabes o meu legado também, que a gente tem lá na clínica também, que nossa equipe toda faz e movimenta, né? É que a mulher possa e consiga viver o seu movimento mais íntimo em todas as idades. E para ti, o que é viver o movimento mais íntimo? Olha, é forte isso, né? forte. E eu acho que você, melhor do que ninguém, eu acho que faz a pessoa sentir isso. Mas primeiro é autoconhecimento, né? É saber o que a gente quer e o que nos faz bem. É claro que a busca por isso não é uma coisa maravilhosa, né? E que a gente acaba tendo episódios que talvez não nos façam tão bem. Mas a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer e que a gente sabe o que nos faz bem, né? Claro, sempre respeitando a liberdade do outro, eu consigo realmente viver da minha forma mais íntima, minha melhor versão. E é por isso que eu sou paciente também. E eu acho que quando a gente move, né? Quando a gente move o nosso movimento mais íntimo, a gente consegue viver em voz alta. Isso mesmo. Tem tudo a ver, isso mesmo. Então, vamos lá. Lu, foi ótimo conversar com você. Eu quero que você venha de novo, porque eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, contando histórias, né? Enfim. E é um prazer, assim. É um prazer pra mim também. É um prazer, né? Poder ser sua amiga, poder ser sua paciente. E poder contar com você para que eu possa viver da minha forma mais íntima, meu movimento mesmo, rumo aos 80, 90, 100 e de voz alta. Obrigada, adorei estar aqui, adorei bater esse papo contigo, adoro conversar contigo em todas as situações, virei mais vezes e eu venho como paciente, que está na hora de ouvir mesmo.